Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo você que está chegando aqui no nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo você que está fazendo com a gente essa experiência maravilhosa com a Palavra. Nessa quarta-feira, então, dentro da Semana Santa, a Semana das Semanas para a nossa vida, já se preparando porque amanhã já começa o Tríduo Pascal, já se preparando porque amanhã a gente entra no núcleo, no centro, no ápice do mistério dessa semana, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, como eu já tinha dito, esses dias a gente vai ler o livro de Isaías, hoje no capítulo 50, que também é um poema do servo do Senhor. E aí nós vamos ver que ele já começa dizendo: a cada manhã o Senhor me desperta. Então, ou seja, ele não diz uma manhã ou outra, ele não diz de vez em quando, mas a cada manhã, que dá uma ideia de que todo dia o Senhor busca os seus servos. Todo dia o Senhor quer falar com a gente. Todo dia o Senhor tem motivos para se aproximar de nós. Todo dia o Senhor faz esse movimento ao nosso encontro. Todo dia o Senhor quer estar conosco. Então, por isso, a cada manhã, ele desperta o nosso ouvido para escutar a voz dele. Vai dizer também que esse servo, ele não resiste e nem volta atrás. Então, ou seja, ele não oferece resistência. Esse é o servo que sempre está disponível, disposto, não volta atrás, ou seja, não desiste. Por que ele não desiste? Porque ele também tem a confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor revigoram suas forças, né? E caminham e voam como águias. Também vai dizer que do Senhor, o servo de Deus, ele reconhece que é do Senhor que vem a sua ajuda. Então ele não se apoia, não pauta as suas decisões e o que precisa fazer nos homens, mas ele reconhece que é do Senhor que vem a minha ajuda e nele eu confio. Então a minha confiança e a sua, por mais difícil que seja, mesmo sem entender, mesmo com todas as dúvidas e questionamentos, a nossa confiança precisa estar no Senhor. Porque ele é aquele que conduz o servo. Aqueles que ele chama, ele conduz e direciona. E também, essa leitura vai trazer ao nosso coração que o Senhor nos salvou, né? Toda a obra que a gente, todo o movimento que a gente está vendo nessa semana foi a obra de salvação do Senhor, porque o Senhor nos salvou, mas também nos formou para ajudar os outros. Então, por isso, é que ele vai fazer toda essa obra em nós. O Senhor, ele nos salva em vista de algo maior. Ele nos salva em vista de nós sermos instrumentos de salvação de outras pessoas. Então, não posso parar, me acovardar e achar que tudo é para mim apenas, mas Deus faz a partir de mim em outras pessoas também. O Evangelho, ele vai trazer esse elemento que toda essa semana, né, ao longo de toda essa semana a gente está falando bastante de Judas, né? Na segunda-feira a gente falou que Judas estava questionando que o perfume tinha que ter sido vendido para dar aos pobres, e aí vai chamar ele de ladrão interesseiro. Na terça-feira, a gente vai ver que o Senhor, ele vai anunciar a traição, e aí ele vai dar o pão passado no molho para Judas, e Judas sai. E hoje, a gente está vendo que Judas está indo concretizar o fato. Ele está indo, então, fazer a obra. E aí é interessante, porque nós vamos ver que ninguém obrigou ele, ou ele foi coagido. Porque, por exemplo, poderia ter acontecido de Judas ter sido pego e torturarem ele para falar onde estava Jesus. Obrigarem ele a entregar Jesus. Mas não foi nada disso. Ele tomou a decisão. Ele decidiu que ele ia entregar Jesus. Porque ele tinha os motivos e as convicções dele, né? A igreja nos ajuda a entender também que Judas, no fundo, ainda que fosse desordenado, mas ele tinha, entre aspas, uma intenção de pensar que se o povo visse Jesus sendo preso, iam se rebelar e a revolução ia acontecer. Porque Judas acreditava no Messias revolucionário, que ia pegar em armas, que ia derrubar os romanos. Ele queria que Jesus fosse isso. Mas Jesus não veio pregar uma revolução exterior, uma revolução de armas. Jesus veio pregar uma revolução interior, de conversão, de mudança de vida. Que é isso? A vida cristã, ela não é uma vida de batalha entre homens, mas é uma vida de batalha espiritual, onde eu me converto e me torno luz e testemunha para que outros se convertam. E uma nação convertida, ela muda. Então, a pregação de Jesus
não era para uma revolução exterior, mas uma revolução interior. Judas não tinha entendido isso e quis tentar então resolver com as próprias, da maneira dele. Ele quis achar, em certo momento, ele começou a pensar que ele podia resolver aquilo que Jesus já estava resolvendo. Ele achou que ele podia melhorar porque ele achava que Jesus não estava fazendo direito, então ele quis melhorar. Ele quis ser o Deus ali da história. Então ele tomou a própria decisão. E esse é o princípio do pecado. O pecado começa quando eu quero ser Deus, quando eu quero me colocar no lugar de Deus. Lembra lá de Gênesis, Adão e Eva? Se vocês comerem, vocês serão como deuses. E aí o fruto apareceu apetecível aos olhos de Eva. Então, o pecado ele começa quando eu saio do meu lugar, onde eu deveria estar, junto de Deus, recebendo dele, e quero resolver por mim mesmo. E aí Judas entra nesse caminho de resolver por si mesmo. E aí começa também que nosso Senhor vai... Olha como, em contrapartida, Judas querendo resolver por si mesmo, Jesus ele tinha tudo já organizado e esquematizado. Porque ele vai falar para os discípulos, vão a uma casa onde tem uma pessoa lá e vocês vão dizer que o mestre quer que celebre a Páscoa. Quando eles chegam lá, eles falam para a pessoa abre a casa e eles celebram lá. Jesus já sabia qual era a casa, já sabia onde ele ia fazer a Páscoa. Então assim, Deus já tem todo o plano estabelecido. A questão é que nós não temos paciência para experimentar e para esperar o desenrolar do plano de Deus. E aí a gente quer tomar decisão, a gente quer passar à frente, a gente quer resolver e acaba atrapalhando tudo. Então, os problemas da vida muitas vezes são porque eu tô querendo tomar o lugar de Deus, eu tô querendo fazer as vezes dele, eu tô querendo passar à frente dele, eu não sei esperar o desenrolar da obra de Deus, porque Deus já está com tudo organizado e tudo pronto. Só que tem um tempo, tem que esperar, tem que passar, tem que viver cada etapa. Mas eu muitas vezes não tenho paciência de esperar e viver cada etapa. E aí eu antecipo as coisas, eu enfio os pés pelas mãos, e aí eu acabo atrapalhando a obra de Deus. Então que essa Semana Santa também nos ajude a não atrapalhar a obra de Deus, mas esperar a obra do Senhor acontecer na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.